Problemas com o banco são considerados direitos do consumidor? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês alguns aspectos técnicos, jurídicos, mas de uma forma mais simples, para que você entenda que se você tem um problema com o banco, esse problema com o banco, ele tem, dentre outras leis, a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mas essa situação nem sempre foi tão clara assim. E essa dúvida, esse imbróglio é que eu vou tentar esclarecer para você saber quais são os direitos que realmente você tem frente a uma relação bancária. Fique até o final para que você entenda quais são os seus direitos que não podem ser violados pelo banco. Qual é a relação entre o Código de Defesa do Consumidor e a relação bancária? Tudo começou em 1990, com o advento da Lei 8078/90, conhecida como o Código de Defesa do Consumidor, que veio introduzir políticas de proteção ao consumidor, que nada mais é do que um conjunto de regras para garantir a proteção da relação de consumo e devem ser implementadas e fiscalizadas pelo poder público. Para isso, é preciso saber quais são as relações de consumo. O artigo 3º da lei estabelece que, para ser protegido por essa lei, é preciso configurar nessa relação de consumo. E essa relação de consumo deve ter, de um lado, um consumidor, do outro, um fornecedor de produto ou serviço. E aí, a lei colocou qual é a definição de consumidor, que é toda pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Você, por exemplo, que compra algo para consumo ou para o seu próprio uso. Fornecedor é aquela pessoa física ou jurídica que comercializa um produto ou um serviço, coloca à disposição do consumidor. Diante dessa definição, parece claro e transparente que, de fato, o banco é sim um fornecedor. Afinal de contas, a relação bancária é uma relação de prestação de serviço, porque coloca à disposição produtos como contas, empréstimos, financiamentos, cartões. Então, vejam, isso parece transparente. Mas nem sempre foi muito claro isso. Por quê? Porque os bancos começaram a ficar incomodados, que eles têm, além das obrigações das leis específicas vindas do Banco Central, eles começaram a perceber que também tinham as regras especiais oriundas do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, em 2002, o CONCIF, o Conselho Nacional do Sistema Financeiro, ingressou com uma ação STF conhecida como Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, a DIN 2591, justamente para tentar excluir os bancos dessa posição de fornecedor, dizendo que os bancos possuem regras próprias e que essas regras são disciplinadas em ordenamento jurídico diverso. E essa discussão durou anos, até que o STF decidiu que sim, os bancos, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos também. E que o Código de Defesa do Consumidor não exclui as outras leis específicas aplicáveis às instituições financeiras. Então, elas são cumulativas, porque o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, enquanto as normas específicas regulam o funcionamento técnico das instituições financeiras. E foi um burburinho toda essa movimentação até para que os bancos se adequassem. Porque os bancos, então, devem respeitar as normas do Banco Central, mas também respeitar os direitos dos consumidores,
garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso significou um grande avanço, justamente por quê? Porque, de repente, se você vê uma situação onde um cliente é a parte hipossuficiente frente a um bancão, ele não sabe, de repente, se aquela taxa era abusiva. E essa decisão colocou um ponto final nessa dúvida que pairava sobre as obrigações dos bancos em relação a algumas questões que eram nebulosas. Por exemplo, em relação aos contratos de adesão, as cláusulas que eram abusivas aos clientes e que nem era possível discutir. Então, como é que ficam essas cláusulas? Agora é possível discutir? Outra questão que foi uma vitória para a proteção do consumidor, justamente em relação à falta de informação do banco em algumas questões sobre taxa de juros, sobre cobranças indevidas. O banco ele é obrigado a fornecer essas informações caso o cliente tenha dúvidas ou até mesmo ele se sinta lesado. Então ele precisa ter tudo muito bem explicado, deve ser garantida uma posição de hipossuficiência em relação ao banco. Então ele deve sim, casos de discussão dos contratos, ter garantido, por exemplo, a inversão do ônus da prova, a discussão sobre essas cláusulas, a discussão inclusive sobre essa cobrança indevida e o ressarcimento em dobro sobre essa cobrança. Então, colocado uma definição sobre essa questão, que sim, os bancos são fornecedores e sim, é aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, muitos direitos do consumidor ficaram então esclarecidas e definidas que devem sim ser garantidos pelos bancos, caso contrário, as regras do Código de Defesa do Consumidor serão aplicáveis nessa discussão e poderão ser exigidas sim uma ação judicial reclamando esses direitos violados. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabia que pode sim usar o Código de Defesa do Consumidor para casos bancários, para reclamar sobre algumas taxas abusivas, faltas de informações, cobranças indevidas feitas pelos seus bancos, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu busco informar você também sobre questões técnicas jurídicas que podem ser compartilhados com seus amigos e familiares e que ajudam vocês a buscarem os seus direitos, a buscarem justiça e não mais serem passados para trás, tá bom? E aí o YouTube responde diretamente que vocês daí estão gostando do vídeo que eu faço daqui com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!